Oi pessoal, aqui é a Gabriele, plantonista de Química, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz o exercício 10 da lista do LG. Na verdade, a gente vai focar o item D, ok? Várias pessoas estão com dificuldade em fazer o balanceamento e completar essa reação química, tá? Então, se você ainda não leu, pausa o vídeo, dá uma lida para você entender o contexto. Se você já fez isso, bora lá continuar, tá? Coloquei aqui a equação química e deixa eu voltar aqui rapidinho numa informação que ele fala que essa reação de oxidação envolve ainda água e íons H+. Então, a primeira questão é, ele deixa um espaço e eu preciso deduzir em qual desses espaços vai entrar água ou H+, certo? Quando a gente faz um balanceamento de equação química, a gente leva em consideração duas coisas: o balanceamento dos átomos e também o balanceamento das cargas da equação. Então, como nesse lado aqui está aparecendo duas espécies que estão carregadas negativamente, tá? E desse lado aqui, até então, não apareceu nenhuma espécie carregada eletricamente, eu sugiro a gente colocar o H+ aqui, para que depois, fazendo balanço tanto de átomos quanto de cargas, eu consiga neutralizar, tá? Essa carga, porque o H+ é a espécie que está carregada, né, positivamente, é um íon, e aí ele vai ter que neutralizar esse tipo de carga, enquanto a água está neutra. Então, não me serviria colocar o H+ aqui, porque esse lado da equação ficaria com alguma carga positiva, e se eu coloco a água aqui, esse lado da equação ia ficar com a carga negativa. E aí eu não ia ter balanço de cargas, tá? Por isso que eu fiz isso aqui. Já coloco a água aqui, esse lado vai ficar totalmente neutro, e após o balanceamento, tanto de átomos quanto de cargas, eu espero que esse lado aqui também fique neutro. Por isso que eu coloquei uma carga positiva para tentar neutralizar essas negativas, tá? Feito isso, eu fiz todo aquele processo que você está acostumado de identificar o NOx das espécies, perceber quem está variando, quem reduziu, quem oxidou, tá? E aí eu já coloquei um pouco direto aqui, tá? Os NOx. Geralmente, quando a gente olha essa reação, a gente quer pensar em elementos que a gente não está acostumado. Então, por exemplo, pode ser que você já foi direto no arsênio. Ah, eu acho que o arsênio está variando. Aí você descobre que esse arsênio aqui, o NOx dele é +3, e fazendo o cálculo do NOx desse arsênio aqui nessa espécie, que é um íon, certo? Você também descobre que é +3. Então, não é o arsênio que está variando, tá? Toma cuidado com isso. Aí, se você continua fazendo esse processo de identificar o NOx de cada uma das espécies, você percebe que o enxofre aqui é -2 e o enxofre aqui é +6, tá? Uma reação de oxidação. E aqui, O2, substância simples, NOx 0. E aí você ficaria, né, na dúvida se você pega esse oxigênio ou esse oxigênio, já que os dois têm -2, mas é mais recomendável a gente pegar uma espécie que já não está sofrendo um dos processos de oxidação ou redução, tá? Por isso que eu escolhi esse oxigênio aqui. Então, se o NOx aumentou, então oxidou. Se o NOx reduziu, então reduziu mesmo, né? Na verdade, a rima é se o NOx diminuiu, então reduziu. E aí a gente está acostumado a fazer o cálculo do delta, tá? Eu vou fazer inicialmente pelo cálculo do delta, mas depois vou mostrar um outro raciocínio que também daria para resolver esse exercício e que ele não é tão complicado quanto parece, tá? Bom, o cálculo do delta, a gente vê a variação, né, do NOx e a quantidade das espécies, geralmente, né, dos reagentes. É que esse método, às vezes, ele não dá certo, então por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. Fazendo isso para o oxigênio, eu sei que eu tenho 4 elétrons envolvidos nesse processo de redução, tá? Aí você deve estar perguntando, por que você não usou 3? Isso que eu também, às vezes, fico com um pouco de dificuldade, uso 2, uso 3, tá? Mas você já vai entender por que eu escolhi o 2 no outro método que eu vou mostrar. Fiz a mesma coisa para o enxofre. Aqui eu tive uma variação de 8, certo? Foi de -2 para +6. E eu tinha 3 átomos de enxofre aqui, 3 íons de enxofre nessa substância, e deu um total de 24 elétrons envolvendo esse processo.
Aí uma coisa que a gente pode fazer para simplificar a nossa vida é justamente simplificar esses números aqui, tá? E aí a gente vai ter aqui um total de 6 elétrons para cada elétron envolvido aqui do oxigênio. Vou colocar esse daqui em vermelhinho. Isso, tá? 6 elétrons. Vou arrastar aqui, tá? Depois da nossa simplificação, porque já que tinha muito elétron, né? Se eu tenho 24 elétrons a cada 4 elétrons envolvidos no processo do oxigênio, então é a mesma coisa que ter 6 elétrons para cada elétron envolvido aqui, tá? E aí esses 6 a gente costuma, né? É como se aqui tem 6 elétrons, eu precisaria ter 6 reações de redução do oxigênio para que eu conseguisse fazer esse balanceamento de elétrons, tá? Então aqui, desculpa se meu número vai ficar um pouquinho torto, mas eu vou colocar então o número 6 aqui, tá? Na frente do oxigênio. Vou estabelecer e fixar que aqui é o número 1, certo? Porque eu fiz essa simplificação. E aqui entra o balanceamento pelo método das tentativas. Então aí você percebe que não está tão complicado assim. Porque pensa bem, se a gente começa com um número já grande aqui, aqui é ímpar, aqui também, mas aí eu começo a mexer nas quantidades e isso começa a complicar a nossa vida, tá? Então, por isso que esse balanceamento simplificando aqui já o número de elétrons já ajuda bastante a gente. E aí eu vou pelo método das tentativas. S3, então eu vou precisar de um 3 aqui na frente dessa espécie. Se aqui eu tenho 2 arsênios, eu vou precisar de 2 desse íon aqui com arsênio, tá? E agora só falta eu fazer o balanceamento, da água e do H+, tá? Como a gente já tem a quantidade de oxigênios aqui, e essas duas espécies também já têm a quantidade de oxigênio estabelecida aqui, fazendo a contagem, né, dos átomos de oxigênio desse lado e desse lado, você vai ver que vão faltar 6 mols de água, tá? E aí, por fim, a gente vai contar os números de hidrogênio. Aqui deu 12, né? 12 hidrogênios. Aqui já deu 4 hidrogênios, portanto, aqui faltam 8 hidrogênios e a gente conseguiu fazer o balanceamento. Só para a gente confirmar, a gente colocou esses índices, então, a princípio, é para estar tudo balanceado em termos de quantidades de átomos, tá? Vamos só confirmar as cargas para ver se, de fato, esse lado aqui a gente já sabe que é neutro, esse lado aqui também tem que ser, tá? Então, 2 cargas negativas, mais 3 vezes 2, 6 cargas negativas com 2 cargas negativas, é um total de 8 cargas negativas, com 8 cargas positivas do H+, aqui também, esse lado da minha equação está equilibrado, está neutro, tá? Então, esse daqui é um dos jeitos da gente fazer. Vou mostrar para vocês o outro, que na verdade vai chegar nessa mesma resposta de balanceamento, tá? Mas aí também quero aproveitar para mostrar da onde veio esse cálculo aqui do delta, tá? Então tá aqui, ó. Opa, a minha luzinha ficou aqui, um minutinho só, deixa eu tirar pelo menos esses aqui, vou deixar o balanceamento aqui para vocês. Mas aquele cálculo do delta, ele vem da gente estabelecer semi-reações para as espécies que estão sofrendo redução ou oxidação. Igual a gente faz muitas vezes com os fenômenos de pilha, tá? É que não é muito recomendável a gente fazer isso, porque é meio estranho, né? A gente está muito acostumado com esse tipo de processo quando a gente vê os fenômenos de pilha. Mas, a princípio, é isso que está acontecendo e a gente pode fazer isso porque também vai dar certo. E é aqui que eu consigo identificar qual é a quantidade, se é o índice 2 que eu vou usar, se é o índice 3, se é o maior, se é o do produto, tá? Então, eu montei a reação aqui do enxofre de oxidação, ele vai de S2- para S6+. Como eu sei que é oxidação e é perda de elétrons, eu coloco os elétrons desse lado aqui da minha semi-reação, tá? E, inicialmente, né, a espécie que eu tenho nos reagentes, eu tenho 3 íons, 3 S2-. Então, eu já incluí o meu 3 aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer?
Vou tentar fazer o equilíbrio tanto de átomos quanto de cargas para essa semi-reação e fazer o mesmo esquema para a semi-reação do oxigênio. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. A gente vai colocar, então, se tinha três enxofres no começo, tem que aparecer 3 enxofres aqui desse lado. E agora eu vou fazer, colocar a quantidade de elétrons para balancear as cargas dessa semi-reação. Então, se aqui eu tenho 6 cargas negativas, aqui eu tenho 18 cargas positivas, eu vou ter que, então, completar isso daqui com 24 elétrons, tá? Vamos olhar aqui de baixo. Peguei o O2, certo? Eu sei que é uma reação de redução, então vai receber elétrons, por isso que eu coloco o elétron antes da seta, e isso vai produzir uma certa quantidade de O2-. Como inicialmente, tá? Eu estou olhando apenas para uma semi-reação com o gás oxigênio. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, né, NOx zero, tá uma molécula polar, eu preciso aparecer com 2 átomos de oxigênio depois, tá? Por isso que esse 2 aqui. E agora eu faço o balanço de cargas de elétrons. 2 vezes 2 menos, 4 cargas negativas, então 4 elétrons aqui. E aí eu percebo que para cada semi-reação aqui de redução do gás oxigênio, eu tenho 4 elétrons envolvidos e a reação de oxidação do enxofre eu tenho 24 elétrons. E aí eu percebo que eu preciso de 6 reações dessa para que o número de elétrons transferidos, né, tanto perdendo ou ganhando por alguma espécie química, eu preciso de 6 semi-reações aqui. E é por isso que apareceu aqueles 6 no O2 aqui e todo o balanceamento que a gente terminou de fazer aqui, tá? Então, é isso. Eu quis mostrar para vocês esses dois métodos para você ficar um pouco mais seguro em fazer esse tipo de exercício e eu espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Bons estudos, pessoal!